Olá, bom, eu tirei férias, estou retornando agora. É, no Antes das minhas férias, no ano passado, eu fazia lives, na verdade, algumas eu sozinha, como essa de hoje, mas muitas com convidados. Esse ano eu vou toda semana fazer uma live eu sozinha, falando de um tema que realmente possa acrescentar na vida de vocês. Marlene, seja bem-vinda. Esse meu horário e essa minha live que eu tô começando agora é nova, é um horário novo. Então muita gente não sabe ainda que eu tô aqui nesse horário fazendo essa live a partir de hoje. Uma live sempre com um tema diferente que possa acrescentar na vida de quem assistir. Na verdade, eu não me preocupo muito com o número de pessoas assistindo agora, porque depois muitas pessoas assistem, né? Porque eu vou deixar gravado. Para quem não me conhece ainda, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Eu sou especializada em qualidade de vida, eu trabalho com qualidade de vida há mais de 15 anos. Eu sou escritora, eu tenho 2 livros publicados pela editora Record, que é uma das maiores da América Latina, né? Eu tenho um livro sobre meditação, que chama-se O que é Meditação, está na 5ª edição, que é um feito aqui no Brasil, está na Amazon. E tenho também um vídeo sobre problemas de sono, chamado Durma Bem e Acorde para a Vida, esse é o título. E que também é um livro que teve excelente aceitação, também está na Amazon. Fora isso, eu trabalho com meditação há mais de 15 anos, sou instrutora de meditação e sou coach pessoal, profissional e executiva há mais de 10 anos. Então, realmente, eu sou especializada em qualidade de vida. E hoje eu vim aqui falar sobre saber escolher, né? Como é isso? Porque mais do que nunca a gente tem ouvido falar, porque a gente não pode, a gente não tem controle sobre os eventos externos, mas o que a gente pode fazer é escolher como lidar com eles. Isso é que faz diferença na nossa vida. Nós ouvimos falar muito isso, é verdade. Isso é que faz diferença na nossa vida. Mas por que então a gente erra tanto nas escolhas? Por que a gente não consegue que realmente fazer a escolha certa e ter essa diferença na vida da gente? Para ter uma vida mais calma, uma vida mais tranquila, uma vida mais próspera. Porque não é tão simples assim. Eu mesmo tenho essa frase, seja bem-vinda Patrícia, Marlene, eu mesmo tenho essa frase no meu site. E sempre eu coloco essa frase em muitos lugares, porque eu acho realmente ela muito verdadeira e poderosa. Nós não podemos controlar eventos externos que independem de nossa vontade, mas podemos escolher como lidar com eles. Então, muita gente usa, não essa frase igual, mas usa exatamente esse contexto. Agora, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento com a pandemia que, se realmente a gente não tiver ferramentas internas para lidar com o que está acontecendo, a gente até pira, porque perdemos o controle sobre tudo, ficou bem claro que nós não temos controle nem sobre o presente, nem sobre o futuro. Isso é uma coisa que as pessoas sempre acham que tem, né? Que tem controle e não tem. A gente sabe que não tem, mas as pessoas, muitas acham que tem. Na verdade, o futuro ele serve para ser planejado só. Não pode ser vivido no aqui e agora, porque isso gera muita ansiedade e não podemos achar que a gente tem controle sobre ele. Nós não temos, mal nós controlamos as nossas emoções, os nossos pensamentos. Mal a gente tem esse controle. Então dizer que a gente não pode controlar os eventos externos, mas que a gente tem como escolher, a gente pode escolher como lidar com eles, não é tão simples assim. Isso exige, em primeiro lugar, autoconhecimento. Então, tudo na nossa vida começa com autoconhecimento. Só com autoconhecimento que a gente consegue fazer as escolhas certas e parar de ter hábitos repetitivos errados, pensamentos errados. Muitas vezes a gente
percebe que, nossa, isso não tá legal, isso que eu faço não é, esse tipo de pensamento meu não é bom, não me leva adiante, não traz nada bom para mim. Quantas vezes a gente percebe, caramba, repetir isso de novo, tô de novo com essa atitude, tive novamente um comportamento impulsivo, eu quero mudar, aí você tenta mudar na marra, né? Tenta trazer uma mudança que geralmente fica por muito pouco tempo e daqui a pouco quando você vê, você está repetindo de novo. Porque primeiro você tem que olhar para dentro. Para fazer a escolha certa, você tem que primeiro olhar para dentro. Você tem que ter autoconhecimento e você tem que ter como você vai adquirir esse autoconhecimento. Como que você pode perceber o que está te levando a ter determinadas atitudes? O que está te levando a ter atitudes repetitivas ou pensamentos repetitivos ou não conseguir ressignificar alguma coisa na sua vida, trazer uma mudança para a sua vida? O que está te levando a você não conseguir lidar, na verdade, com eventos externos que você não tem controle e você se descontrola totalmente? Então, não é tão simples assim. Agora, como é que a gente faz para adquirir esse autoconhecimento? Isso exige uma força de vontade nossa. Né? É muito mais fácil a gente deixar as coisas irem acontecendo, entre aspas. É muito mais fácil. No entanto, a gente paga um preço por isso. Paga um preço no presente, paga um preço no futuro e já pagou no passado. Porque quando a gente olha para o passado e vê que tiveram várias situações e comportamentos nossos que não precisavam, que se fossem de outra forma, a gente não estaria vivendo esse presente que estamos vivendo. E aí então você vê que essa não saber escolher, ela já impactou no passado, está impactando no presente e vai impactar no futuro. Então é muito importante isso. E exige realmente que a gente se permita aprender a se autoconhecer, aprender a se conhecer. E isso exige da gente disponibilidade de tempo, de vontade, determinação. Por quê? Porque você vai precisar fazer determinadas coisas na sua vida. Esse autoconhecimento, ele é muito difícil de ser adquirido sozinho. Então você vai ter que buscar ajuda. A verdade é essa. Que tipo de ajuda? Aí já vem outra coisa. Que tipo de ajuda? Aí você pode escolher. Você pode ter uma ajuda de uma terapia, pode ser uma psicóloga. Eu falo psicóloga, mas pode ser psicóloga, psicólogo. Pode ser que tipo de terapia? A que você mais se identificar. Pode ser uma terapia cognitivo-comportamental, né? Pode ser uma terapia mais tradicional. Pode ser uma terapia focada em regressão de memória, que é muito interessante também. Você tem autoconhecimento através do coaching. Não estou falando isso porque eu sou coach. Até sim, porque eu sou coach. Sim, isso já me mostrou o que é o poder, mas eu estou dando possibilidades de ferramentas que vão te ajudar no seu autoconhecimento. Então, a terapia é uma delas. O coaching é outro. O processo de coaching é maravilhoso. Se vocês não conhecem, quiserem conhecer, entra no meu site www.sandrarosenfeld.com.br ou aqui mesmo na minha bio, no Linktree, quando você entrar ali, tem sobre coaching. Aí você vai ver. Não é uma venda do meu trabalho, absolutamente. Ali você vai entender o que é o coaching, tá? Então, tem o coaching, tem a meditação. Essa eu defendo com unhas e dentes, porque é um divisor de águas na nossa vida.
A minha maior transformação que eu tive na minha vida as maiores transformações minhas foram através da meditação, tá? Por quê? Porque a meditação é uma ferramenta comprovada hoje por pesquisas que quem pratica altera até o cérebro, né? Hoje, nos exames de imagem, se percebe claramente quem medita e quem não medita. Então a gente passa a ter um novo olhar para nós mesmos e para a vida. Então a meditação é também uma excelente ferramenta. Então, a meu ver, que são essas 3 ferramentas as mais importantes para te ajudar a impactar realmente a sua vida no autoconhecimento. Terapia, a ordem não precisa ser essa. Eu estou falando nessa ordem, mas não precisa. Terapia, coaching, meditação. Porque se eu fosse colocar em ordem, eu ia dizer para você, a primeira é meditação, tá? E a meditação ajudar de alguma forma. Desculpa, o vídeo está parando de vez em quando, mas eu vou voltar, tá? Isso é uma coisa da internet. A minha internet aqui em casa é maravilhosa, mas infelizmente eu não sei o que está acontecendo hoje, tá? Bom, então você tem outras terapias alternativas hoje que você pode buscar. Aqui no Instagram mesmo tem várias pessoas oferecendo. O importante é você ver com qual você se identifica para começar esse processo de autoconhecimento. Leitura, aí olha só, essas são as que mais vão impactar, essas 3 que eu falei aqui. Paralelamente, é muito importante a leitura. Leitura sobre o quê? Tudo que possa nos acrescentar conhecimento, em geral, que vai acabar ampliando a nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas, e que também trazem autoconhecimento. Então tem muita literatura enorme sobre isso. As pessoas chamam de livro de autoconhecimento de livros de autoajuda, e algumas pessoas discriminam os livros de autoajuda. Não! Se for um bom escritor, se ele for bem escrito, ele vai te ajudar sim. Vai te trazer insights, sabe? Vai te trazer conhecimento sim. Então os livros, primeiro aquelas 3, que é o que vai realmente impactar diretamente. Paralelamente, a leitura. A leitura é muito importante. Depois, por mais incrível, exercício físico. Aí você pode dizer assim, nossa, mas o que o exercício físico tem a ver com aprender a escolher? Tudo. Tudo tem a ver do que eu tô falando. Por quê? Porque o exercício físico vai deixar você mais em paz, mais tranquilo, mais tranquila. Você vai dormir melhor. Então, quando você está mais em paz, está mais tranquila, dorme melhor, você consegue assimilar melhor tudo e ver com outros olhos a vida, né? Então, exercício físico. Alimentação. A alimentação também, ela ajuda muito na nossa vida. Ela ajuda porque uma pessoa, se você se alimenta bem, você também vai estar melhor, você vai adoecer menos. Seu sistema imunológico vai estar mais forte. Então, tudo isso é um todo. Nós não somos separadinhos. Tudo junto para nos levar a ter uma vida melhor, a aprender a fazer escolhas. Agora eu vou para um outro lado aqui. Vou dar algumas coisas práticas para você aprender a fazer a escolha certa. Sempre que você se deparar com uma situação que você não criou essa situação em princípio, é uma situação externa que acontece independente da sua vontade, a primeira pergunta que você precisa fazer é: o que de pior pode acontecer com essa situação? Você tem que ter isso e de preferência escrever. O que de pior pode acontecer? Aí você vai escrever ali o que de pior pode acontecer. Não coloca uma coisa só. Coloca umas 3 a 5 coisas piores que pode acontecer com aquela situação. Aí então você vai para outra etapa. Como eu posso lidar com isso de pior que vai acontecer? Aí você vai ver como você pode lidar.
O que você pode fazer para minimizar esses reflexos? Isso que pode acontecer. Como que você pode fazer para minimizar? Aí você já entra em outra coisa. De novo usar ferramentas. De novo você vê o que eu posso fazer para minimizar. Aí você começa a ver, tá? Para minimizar isso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem... deixa eu voltar daqui para a nossa situação atual. Vamos dizer que todo mundo está trabalhando em casa. Vamos dizer, uma família que as pessoas estão... Tá, o marido trabalhando em casa, a mulher trabalhando em casa e os filhos em casa. Vou colocar essa situação. Veja bem, muitas pessoas sem empregada, sem ninguém para ajudar. Então você tem que o quê? Quer dizer, é uma situação que você não controla, não controla, que eu estou dizendo, ela aconteceu independente da sua vontade? É. O que de pior pode acontecer? Aí você tem que começar a pensar. Eu posso não conseguir ter, por exemplo, como aconteceu aqui, minha internet pode não funcionar bem para as minhas reuniões, para o meu trabalho, para o meu filho, meus filhos acompanharem a aula online. Eu tenho que ver aqui, de repente vai ficar meu marido trabalhando, eu trabalhando, as crianças, como é que vai ser isso? Então você já está vendo que de pior pode acontecer, né? Ah, meu filho é muito pequeno, não vai ter aula, como é que eu vou resolver isso? Quem pode? Aí você vai começar a buscar as alternativas. Tá? Mas isso serve para tudo. Eu estou dando esse exemplo, mas isso serve para tudo. Você vai começar a buscar as alternativas. Bom, o que eu posso fazer? Bom, eu posso melhorar a internet? Então, vou tentar melhorar a internet. Então, já estou minimizando. Como? Bom, deixa eu ligar para o meu provedor. Ou deixa eu ver se a empresa onde eu trabalho investe aqui na minha casa. Se ela melhora a minha internet. Só tenho um computador em casa. Como é que eu posso fazer? Aí, enfim, estou dando esse exemplo, né? Ah, meu filho, como é que eu vou ver? Bom, os horários, né? Como é que vão ser os horários para eu poder estudar com meu filho, para eu poder atender aqui a empresa, o meu trabalho? Como é que eu vou dividir isso com o meu marido? Eu tenho com quem dividir? Eu não tenho com quem dividir? Então, começa as perguntas. É muito importante fazer isso por escrito, muito importante. Tem pessoas que acham assim, não, mas está aqui na minha cabeça. Esquece, pela minha experiência como coach, eu posso te garantir. Escreva, faça a pergunta por escrito, o que de pior pode acontecer, coloque como eu posso minimizar, como eu posso lidar, como eu posso minimizar, e aí você começa a sair do problema, olha que interessante, para ir para a solução. Isso muda tudo dentro de você, muda a sua energia. Você saiu do problema para começar a buscar a solução. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida, porque a maioria das pessoas fica no problema, né? Fica no meio do furacão e aí não consegue ver saída. Nesse momento que nós estamos passando, tem muita gente entrando em depressão, ansiedade generalizada, porque a pessoa não tem ferramentas para lidar com o que está acontecendo, fica dentro do problema e não consegue ver saída. E a gente precisa estar focados na solução. Nós precisamos focar na solução e não no problema. E como é que foca na solução? Exatamente assim. Para qualquer coisa na vida de vocês, o que de pior pode acontecer, lista como eu posso minimizar e como eu posso lidar com isso. Bom, aí você já fez a sua lista, né? Já está começando a buscar soluções para minimizar tudo o que for. E aí pode ter algumas coisas que aparentemente não tem a solução. Às vezes, nós sozinhos não conseguimos ver a solução. Nesse caso, se você já está com coach, ou com a meditação, ou com uma terapia, o ideal é buscar junto. Se você não tem nada disso, ou porque não quer, ou porque não pode, enfim,
Você busca ajuda de alguém que você acredite, que você confie, uma amiga, um amigo, alguém que você diga, essa pessoa pode me ajudar nisso. E conversa com ela. Porque muitas vezes as coisas estão ali na nossa frente, mas nós estamos tão envolvidos, tão preocupados com o que está acontecendo, que não conseguimos ver uma saída, às vezes, tão simples. E o outro pode ver, porque o outro está de fora. Essa é a importância de estar de fora. Essa é a importância de você conseguir se afastar do problema. É simples? Não, mas, por exemplo, a meditação te dá isso. Porque com a prática da meditação, você começa a ser um observador dos seus pensamentos e aí você passa a ser um observador da vida. Isso muda muito, né? Mas então, aí você começa a encontrar solução, né? Para minimizar, para resolver. E aquilo que aparentemente não tem solução, você vai buscar ajuda para ver se tem. Antes de dizer isso não tem solução, para ver se tem. E se realmente chegar, não, isso aqui não tem solução, aí a pergunta é a outra. Como eu posso lidar com isso? E aí a pergunta é o que de pior pode acontecer comigo, eu lidando com isso? Olha, já mudou. Antes a gente estava, o que de pior essa situação pode trazer para a nossa vida, né? Aí depois, como eu posso minimizar esses reflexos, isso que pode acontecer? E agora a outra pergunta é como eu posso lidar com isso? E o que eu posso fazer para lidar da melhor forma possível com isso? E aí, de novo, vem o que? Você tem que se fortalecer. Vem autoconhecimento, vem as ferramentas que você precisa e que estão à nossa disposição. Tem ferramentas hoje, principalmente com essa pandemia que aconteceu, que você vai para a internet e você encontra muita ajuda gratuita para quem não pode pagar, né? Gratuita em coaching, meditação, em mentoria, em cursos. Então, se você não pode pagar, busca ajuda, busca tudo que pode te trazer autoconhecimento, tá? Tudo que pode, porque é através do autoconhecimento que você começa a conseguir fazer as escolhas certas. Então, nós chegamos a esse ponto de como eu posso lidar com isso. Daquilo que não tem, que você já minimizou ou que não tem solução. Aí, de novo, entra o autoconhecimento e entram as ferramentas. Por isso que eu digo que fazer a escolha certa, né, é muito simples falar. Né? Muito simples falar, nós não podemos controlar eventos externos, mas nós podemos escolher como lidar com eles. E aí a gente percebe que não está tão fácil assim essa escolha, que a gente está fazendo escolhas erradas. Eu estou falando do momento presente, mas serve para tudo na nossa vida. Para escolher o nosso trabalho, para escolher o nosso parceiro, parceira, para escolher que tipo de relacionamento nós queremos ter. Então, muitas pessoas se veem envolvidas de repente num relacionamento ou num trabalho que diz, nossa, não estou satisfeita, não é isso que eu quero. Ou num relacionamento que também não é isso que eu quero, um relacionamento abusivo, um relacionamento de que te derruba, que não ajuda você a evoluir. Por quê? Porque você não soube escolher. Porque você não se preparou para fazer escolhas. E aí a gente vai como uma folha no rio, né? Vai sendo jogada para tudo que é lado na vida e aí a gente apanha muito. Então, eu não tenho muito mais o que falar, tá? O que eu digo assim, você pode fazer escolhas para lidar com as situações externas que acontecem independente da sua vontade? Pode. Você pode fazer escolhas também, deve, para situações que acontecem pela sua vontade. Só que você tem que se preparar para fazer as escolhas. Então, meu recado é esse. Você pode fazer escolhas? Pode, mas sempre através do autoconhecimento, com todas aquelas dicas que eu dei. Se alguém quiser fazer alguma pergunta,
seja hoje ou seja quem for assistir esse vídeo depois e quiser mandar pelo direct alguma pergunta para mim, fica à vontade que a gente pode dar continuidade a esse bate-papo. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui agora, pode fazer. E quem quiser fazer pelo direct, fica à vontade. Quem não está me seguindo aqui, me segue, porque toda semana eu vou vir aqui, vou fazer uma live, um bate-papo, que como vocês viram, não vai ser nada tão demorado, mas que pode impactar muito a vida de quem assistir. Então, eu agradeço quem ficou aqui. É novo, esse horário é novo, essa live é nova. Muita gente nem sabe que eu tô aqui, mas não tem problema. Aos pouquinhos, as pessoas vão se aproximando. Então, eu desejo uma semana boa para vocês, um restante de semana, e que vocês pensem e realmente aprender a fazer escolha. É um aprendizado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Então eu vou encerrar e agradecer. Um beijo, até a próxima, semana que vem.